E aí, galera, vamos que vamos? Vamos de história. E agora, mais uma vez, nós vamos entrar num momento muito importante da história do Brasil. Um momento que, para quem viveu, por exemplo, um momento triste, né, do fim da nossa tão recente e tão frágil democracia. Recente porque depois de termos uma república, né, o início de uma república totalmente elitista, né, com a República Velha, tivemos o golpe de 30 e depois a ditadura do Estado Novo nesse golpe de 30. E aí a gente entra num regime democrático, mais frágil, ainda que há governos muito ligados aos militares. Né, no próprio período do suicídio de Vargas, há toda uma construção, né, de que a maioria dos historiadores tem a concepção de que ali já havia o pensamento dos militares dar o golpe militar, mas não aconteceu devido, né, à população, principalmente as mais pobres, principalmente na capital, que era o Rio de Janeiro, que houve toda uma movimentação, né, diante do suicídio de Vargas, culpando essas elites e esses grupos militares pelo suicídio do presidente que, né, de uma forma interessante, conseguiu construir, pelo menos na imagem, né, esse mito. Né? Exemplo, Vargas é um populista, né, criou-se a ideia do varguismo, e aí você tem, né, toda uma ligação com as camadas mais populares, aquela coisa meio fanática, apaixonada, que vai construir o mito do pai dos pobres. E aí, por isso, através até também que ainda assim mesmo eles tentaram, depois que a coisa se apaziguou, mas ainda havia uma divergência dos militares, e o general Lott, né, fortaleceu a ideia de que deveria o presidente eleito por voto ainda assumir o poder, e aí entrou o governo de Juscelino Kubitschek. Depois do governo de Juscelino Kubitschek, tivemos o governo do Jânio Quadros, um governo, né, cheio de polêmicas. Jânio Quadros vai renunciar. Alguns dizem que renunciou acreditando que a população pegaria no colo, né, e fortaleceria o seu governo. O que aconteceu foi que não houve nenhuma movimentação popular, movimentação de grupo nenhum. Né, politicamente ele já estava isolado. E aí vai ter essa ideia que pela democracia, pela lei, seria o vice-presidente assumir, que seria o João Goulart, conhecido como Jango. Jango, o João Goulart, né, mesma pessoa, tinha toda uma ligação com o trabalhismo, né, era ligado à ideia do grupo político de Vargas, foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, né, nesse período já teve alguns atritos com a elite empresarial do Brasil, e aí Jango estava na viagem à China, diplomática, quando retorna para tomar a posse, há grupos políticos que tentam derrubar, né? E hoje a gente durante muito tempo se chamava de golpe militar de 64. Hoje, né, é quase total o pensamento, né, dos historiadores em golpe civil militar. E por quê? Muitos desses heróis políticos, né, da extrema direita ou da, como podemos chamar de direita conservadora, estavam a favor desse golpe. Né? Carlos Lacerda, opositor de Vargas, no Rio de Janeiro, na época governador, né, do estado do Rio de Janeiro, da Guanabara. Estava também o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, hoje nome do estado do Mineirão, né, Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo, que seria nada mais menos nome do estádio do Morumbi. Então, várias lideranças políticas estão por trás também desse golpe, como também famílias conservadoras, né, grupos religiosos, e aí a omissão de muitos evangélicos, protestantes e católicos, como até a ligação de alguns grupos mesmo conservadores, né, fortaleceram esse golpe. Mas vamos entender um pouco primeiro a cronologia. Quando Jango tenta receber a posse, começa-se uma campanha da legalidade no Rio Grande do Sul, né, comandada pelo seu cunhado, governador Leonel de Moura Brizola. Leonel Brizola, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro como foi um dos maiores governadores do estado do Rio, o criador, mentor do Brizolão, né, dos famosos CIEPs. E aí o que acontece? Ele na época era governador do Rio Grande do Sul.
não a questão só do parentesco, mas a ligação política com seu cunhado. Ele começa a criar-se a campanha da legalidade, uma frente legalista, unindo outros políticos em prol da posse de Jango. E aí ele recebe Jango, dá ultimato de receber o Jango até em Porto Alegre e dá até posse. Mas grupos políticos acabam resolvendo de forma apaziguadora com os militares e essa elite a ideia da posse de Jango num regime parlamentarista. Jango, a primeiro momento, permite, é feito um acordo, que depois desse regime parlamentar virá um plebiscito para que a população escolha se prefere um presidente, o presidencialismo, que o presidente seja o responsável pelo executivo, ou o presidencialismo parlamentarista, em que há o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é ser Tancredo Neves. E o que acontece? Diante disso, depois vai ter um plebiscito que vai ser um pouco antecipado, da data que eles tinham de ideia. Quem ganha é o presidencialismo e Jango toma o poder de novo. Jango, muito ligado aos trabalhadores, ele vai propor as reformas de base, reformas muito importantes, principalmente para as classes mais desfavorecidas. Isso claramente vai afetar a ideia dele com as elites. E aí, de trabalhista, Jango já vai ser considerado como comunista, É o que essas elites conservadoras vão criar essa ideia e construir. E aí, gente, quem é os grupos de base de Jango? Os sindicatos, dos trabalhadores, vários sindicatos, as associações de estudantes, daqui vai surgir depois a UNE, União Nacional dos Estudantes, os militares de baixa patente, há alguns momentos de discurso de Jango em algumas das associações de sargentos, que são os abaixos de oficiais, e as ligas camponesas, porque até Vargas, o pai dos pobres, foi responsável pela CLT, Consolidação de Trabalho, ou pelo menos, se não responsável, mas o executor, porque vai criar, claro, vai legitimar, criar o mito de como ele ser o construtor dessas ideias, mas a gente sabe que, na verdade, foi toda uma mudança, no próprio parlamento, e que Vargas, claro, apoiou, construindo a sua imagem e sua forma de governo. Bem, ele vai ser também o Jango próximo das ligas camponesas, que eram associações de trabalhadores rurais. E esses ficaram tantos anos afastados, de qualquer legalidade. E aí a gente vai ter claramente os grupos que vão ser contra isso. Nada mais nada menos que as ligas camponesas, os proprietários rurais, os grandes latifundiários e os grandes produtores rurais também, porque não interessava a eles mudanças de leis que atendessem aos seus trabalhadores. Para eles era melhor permanecer do jeito que estava. Outro grupo, os empresários brasileiros, como a gente vê a ideia do Carlos Lacerda, esses políticos aí que tinham todo um ideal conservador, de permanecer o poder na mão desses grupos, e os militares de maior patente. Então a gente vê que não é uma conjuntura só militar, mas uma conjuntura civil-militar. E aí a gente vai ter o grande evento popular, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, debaixo de conceitos morais e religiosos, traduzindo o comunismo, o socialismo, o trabalhismo como uma anarquia, como uma influência negativa, maléfica sobre a população, antes dos fake news que existe hoje, criando toda uma imagem mitológica péssima em Jango, até para algumas populações que não tinham o conhecimento, Isso vai se construir uma ideia de que um país que é contra, que é a favor da deposição desse governante. E aí vai acontecer, no dia 1º de abril, dia da mentira, vai ser derrubado o governo de Jango, e no dia 2 os militares já vão estar no poder nesse país em 1964. É interessante, às vezes, quando a gente vê porque alguns grupos de esquerda chamam o presidente Jair Bolsonaro de fascista, ou constrói a imagem de que ele é o fim da democracia e tudo. E eu penso, como, por exemplo, o historiador Carlos Fico, que não acredito, eu, professor Henrique, como o fim da democracia, principalmente porque hoje
os grupos até populares hoje estão muito mais politizados, há muita gente muito mais politizada do que aquela época, mas concordo com o Carlos Chico que ele não tem, o nosso presidente parece mais um tiro louco do que a ideia ideológica que havia dentro dos militares e desses grupos civis, né, pelo golpe. Agora a gente vê sim demandas populares onde que muitos da esquerda e até do centro têm medo do fim da democracia, porque alguns grupos que apoiam determinado presidente da República, nosso presidente hoje, eles são de extrema direita e falam palavras como fechamento do Congresso, né, a prisão, o fim do Superior Tribunal Federal. Isso seria o fim da democracia de todo o Estado democrático brasileiro, né, em que houvesse só o poder executivo e nada mais nada menos que na mão de um general. E aí vai falar assim, mas foi eleito por voto. Pô, gente, muitos dos nossos ditadores chegaram ao poder debaixo das mãos do povo. O próprio Vargas volta ao poder depois da ditadura do Estado Novo e eleito pelo voto. Por mais que ele vai fazer um governo nesse período depois democrático. O próprio Adolf Hitler, né, e Mussolini são as camadas populares que levam esses líderes ao poder. Então a gente não pode se iludir com esse papo. Não estou aqui acusando ou fazendo referência, estamos só tentando entender e compreender as associações, né, com um presidente que é militar, um presidente que tem uma patente militar, chegar ao poder por voto, mas que todo momento, né, até pelo seu próprio discurso, às vezes um pouco exacerbado, se caracteriza, né, uma ideia de fim de democracia. Bem, a gente entendemos aqui agora a base desse período, né, desse estado de golpe civil-militar, e a gente vê porque também esse golpe funcionou, porque houve apoio de parte da população brasileira. Beleza? Vamos até aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.